Então, igreja, vamos dar continuidade ao culto de hoje, ok? Eu quero logo convidar vocês para abrirem suas Bíblias comigo no livro de Filipenses, capítulo 4, ok? Nós vamos ler dos versículos 6 a 8. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 8. Amém? Achamos aí? Filipenses capítulo 4, dos versos 6 até 8. Vou fazer a leitura, hein? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Feche teus olhos, vamos fazer mais uma oração. Querido Deus, obrigado por esses 3 versículos que o Senhor colocou aqui na sua palavra, Deus. O meu pedido ao Senhor neste momento é que o Senhor use, Deus, da sua palavra agora para transformar a nossa vida, para acalentar, Deus, o nosso coração, para confortar, Deus. Deus, para acalmar, Deus, para transformar, Senhor, para proteger, Senhor, para fortalecer, Senhor, nosso coração, para nos desafiar, Deus, em nome de Jesus, amém. Bem, antes de tratar do texto em si, é preciso que a gente entenda muito bem o que significa a palavra ansiedade, ok? Coincidentemente ou não, esse era o tema escolhido desde janeiro para essa noite, né? Deus sabe o que faz, né? Claro que não é coincidência. Então o texto diz para não andar ansioso, tá? Ansiedade, de acordo com dicionários, conceitos de ansiedade é inquietação, aflição ou agonia frente às situações enfrentadas. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa inquieta, uma pessoa aflita, uma pessoa que está em agonia. Ansiedade é angústia ou desassossego das emoções, é um coração turbulento, agitado, angustiado. Ansiedade também pode ser preocupação ou perturbação dos pensamentos. Você não consegue pensar direito, porque os seus pensamentos estão turbados, tumultuados, agitados. Isso é ansiedade. A ansiedade no coração do homem, presta muita atenção nisso. A ansiedade no coração do homem, ela está diretamente relacionada, ainda que temporariamente, à falta de confiança na soberania de Deus sobre nossas vidas. Significa que eu me torno ansioso quando eu não descanso na verdade de que Deus sabe o que faz com a minha vida. Deus sabe o que faz com a minha vida. Quando eu estou ansioso, eu estou me esquecendo dessa verdade, ou estou ignorando essa verdade, mesmo que por algum momento. Depois eu posso retomar a minha razão e falar: nossa, como eu estava errado em ficar ansioso, porque Deus cuida de mim. Mas no momento em que vivemos a ansiedade, temporariamente, nós deixamos de nos agarrar a essa verdade da soberania de Deus.
Vejamos alguns versos bíblicos que falam de ansiedade. Vou pedir ajuda aí de 3 irmãos nessa noite, ok? Então vamos lá, vou pedir o Westermont Teixeira, presbítero, por gentileza. Provérbios 12, 25. Carlos Vinícius, meu irmão presbítero, Mateus 6, 25. Elaine, 1 Pedro 5, 7. Por gentileza. A igreja, se quiser acompanhar, mas a gente vai ler, vai ficar no texto de Filipenses 4 mesmo, que nós vamos voltar a ler esses versículos, tá? Então vou pedir o meu irmão Westermont, coloca de pé por gentileza, irmão, e faz a leitura. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. A ansiedade no coração do homem o abate. A ansiedade no coração pode abater, derrubar alguém. E derruba mesmo, não é? Derruba mesmo. Derruba quem está ansioso, derruba os outros ao redor. É um boliche, não é? Carlos, Mateus 6, 25, por favor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Amém, obrigado. Não andeis ansiosos pela vossa vida. De que adianta? Jesus certa vez disse, você não pode acrescentar um corvo da sua vida. Você não consegue dar 1 metro a mais, 1 minuto a mais da sua existência. Está nas minhas mãos, diz o Senhor, não está nas suas mãos. De que adianta? Só há prejuízo quando há ansiedade. Só há prejuízo para nós, porque nós ficamos ruins, nós ficamos maus. Desculpa. Terceiro versículo, Elaine, por favor, 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele, sobre o Senhor, toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês. Essa mensagem é para a igreja, é para os cristãos, aqueles que pertencem a Deus. Lancem a sua ansiedade, toda ela, no altar do Senhor, porque ele cuida. Nós falamos agora há pouco sobre amor, né? O amor de Deus abrange tudo isso, e às vezes a gente tem que passar por situações difíceis. Então, nos propósitos de Deus, a gente precisa confiar que Deus é soberano, que Deus cuida de nós. Amém, irmãos? O texto de hoje nunca foi tão atual, né? Tão moderno, tão necessário. Eu vi uma pesquisa da Organização Mundial da Saúde que disse que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas em todo o mundo. O maior número de pessoas ansiosas em todo o mundo, mais que Estados Unidos, né, mais que China, países populosos, não é? O Brasil tem, segundo a Organização Mundial da Saúde, tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Nunca houve tantos adolescentes, jovens, com crises de ansiedade e transtornos emocionais. Quantas mulheres, homens, idosos estão enfrentando a depressão nesse exato momento? Talvez você que está aqui me ouvindo. Os crentes passam por depressão? Passa. A ansiedade, ela afeta todo o ser humano. Nós, como cristãos, precisamos lutar contra ela, mas somos fracos, somos pecadores, caímos, às vezes tiramos os olhos do Senhor, não é? Como muitos crentes hoje estão vivendo crises de choro, muitos pastores suicidando, não é? Como podemos lidar com isso, irmãos? Como podemos lidar com isso? É possível viver uma vida feliz, longe dos problemas que a ansiedade nos causa? Sim, é possível sim, nós vamos ver isso na palavra de Deus hoje. Para vivermos de tal forma, é fundamental que Deus intervenha em nossas vidas, que Ele haja em nossos corações e nossas mentes, transformando algo que nós não damos conta, não somos capazes de transformar, porque dependendo do estágio que a pessoa se encontra.
ela já está tão confusa, tão perdida. Também é essencial uma decisão, uma atitude nossa diante da vida. Portanto, para desfrutarmos da paz de Deus, frente a toda angústia, toda ansiedade que a gente vive, é preciso confiar nossas vidas nas mãos do Senhor e conduzir os nossos pensamentos de acordo com a sua vontade. É isso que esse texto de hoje diz. Precisamos desfrutar da paz de Deus. Para desfrutarmos da paz de Deus, precisamos confiar no Senhor e conduzir nosso pensamento segundo a sua vontade. Precisamos confiar no Senhor e conduzir nosso pensamento de acordo com a vontade do Senhor. Quando escreveu a sua carta aos crentes lá da cidade de Filipos, da igreja de Filipos, Paulo, nesse trecho aqui, deu 3 orientações para a igreja. Primeiro, 3 orientações bem simples, 3 orientações bem básicas. Primeira orientação: não vivam ansiosos. A premissa original: não vivam ansiosos. Não ande ansioso, diz outra tradução, não é? Não viva preocupado. E o texto diz: de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é só de uma coisa ou outra, mas de tudo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não viva ansioso por nada. Descanse completamente o seu coração nas mãos do Senhor. É isso que Paulo diz. Precisa haver uma decisão nossa. Paulo chama os crentes aqui para uma decisão. Olha, não vivam ansiosos. Precisa haver uma atitude de querer obedecer a Deus e dizer: Deus, eu não quero me preocupar mais. Eu creio que o Senhor cuida de mim. Eu quero descansar no Senhor. Me auxilie, Senhor, me ajude. Precisa haver uma decisão nossa. Precisa haver uma atitude nossa. Porque Paulo chama a igreja a isso. Não vivam ansiosos. É necessária fé, confiança, dependência. Deus falou para não viver ansioso. Então é isso que eu preciso fazer, é o que eu quero fazer. Primeira orientação, ok? Segunda orientação de Paulo: orem a Deus. Continua, volta os seus olhos. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, Paulo dá o meio, o caminho, o como não andar ansioso. Paulo diz: orem, depositem a sua ansiedade no altar do Senhor. Não busquem a Deus em oração. Sejam conhecidas diante dele as vossas petições. Ou seja, abra a sua boca, levante a sua voz: Senhor, essas são as minhas petições, essa é a minha necessidade, Senhor, essas são as minhas lutas, as minhas angústias, Senhor, me auxilie, venha ao meu encontro, me salve, me tire dessa, não consigo sair dela. Em qualquer situação, porque diz o versículo: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. De vez em quando eu pergunto para as pessoas: estou passando por isso, mas você está orando? Por isso aí não. Tem que orar, tem que depositar no altar de Deus. Deus, eu estou com dificuldade nessa área, eu estou sofrendo por causa disso. Mas se eu compartilhar isso, as pessoas vão rir de mim. Coloque em oração no altar do Senhor. Coloque em oração no altar do Senhor. Se você não tem coragem de compartilhar com o irmão, coloque somente no altar do Senhor. Mas ninguém tem que rir de você, irmão. Ninguém tem que rir das suas lutas. Orar é tirar um tempo exclusivo para falar com Deus, para conversar com o Senhor. Orar também, uma vida de oração, não é só uma vida de momentos. Orei para agradecer o almoço, orei para agradecer o dia, mas é uma vida inteira de oração, é viver na presença de Deus, é entender que
Deus está com você aonde você vai, aonde você for, Deus está com você. Não é assim, oi, bom dia Deus, estou saindo, fica aqui, depois você encontra Deus de novo na hora de dormir. Não, a sua vida, Deus, obrigado, porque o Senhor me livrou desse acidente nesse exato momento. Lá onde você está, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa. Uma vida de oração. O texto diz, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. Peça de maneira específica. Nós somos muito preguiçosos, né? Às vezes para pedir a gente não é muito não. Deus, eu quero isso, isso e isso. Mas para agradecer a gente é bem preguiçoso. Obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Não é? A gente precisa clamar a Deus. Diz o texto, com oração e com súplica, pedidos específicos, com derramamento da sua alma. E interessante, o versículo ainda termina dizendo, com ações de graça. A Elaine, na hora que orou, ela falou, obrigado, porque não aconteceu nada de pior com a Sara. A gente tem que ter essa visão. Senhor, está difícil, mas eu te agradeço, porque se o Senhor permitiu isso na minha vida, o Senhor tem um propósito na minha vida. Eu gostaria muito, eu te peço que o Senhor tire isso da minha vida. Obrigado que o Senhor está trabalhando na minha vida através disso. Se eu estou aqui de joelhos, clamando ao Senhor, é porque o Senhor está trabalhando na minha vida, com ações de graça. A gratidão tem que estar junto com a súplica, né? Orar significa esperar em Deus. Orar significa depender de Deus. Significa entender a nossa pequenez diante de Deus, mas diante da vida também. Porque em alguns momentos a gente se acha 10. Mas quando os problemas vêm, aí você fica pequenininho, né? Mas a gente é pequenininho o tempo todo, a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que diante dos problemas, nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor para tudo. Orar significa contentar-se em Deus. Por isso a gratidão. Deus, está difícil, pode chorar. Pode chorar, não é errado chorar não. Chora no presente de Deus. Está difícil, Senhor, mas eu te agradeço, porque eu tenho o Senhor. Lembra de Jó? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi R$1, R$10, R$1.000, R$1.000.000. Ele perdeu os filhos, tudo num dia só. Ele perdeu tudo, quase tudo, né? Perdeu saúde, né? Perdeu amigos, porque os amigos que vieram para ele não eram grandes amigos, né? Porque quando tu está bem, você tem um monte de amigos. Provérbios fala isso, né? Mas quando você está mal, lá, eu sabia que aquilo lá não ia virar nada. Começa a falar nas costas, né? Orar significa lutar, mas não na sua força, na força de Deus. É entender que na sua força você não vai sair dessa situação. Terceiro conselho de Paulo. Então, primeiro, não vivam ansiosos. Segundo, orem a Deus. Terceiro, pensem nas coisas que agradam a Deus. Versículo 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Vocês têm que pensar nisso, é isso que Paulo está falando. Sabe o que vocês têm que pensar? No que é verdadeiro. Vocês têm que pensar nas coisas verdadeiras, nas coisas confiáveis, nas coisas sinceras, nas coisas genuínas. Não encha sua cabeça com mentiras. Encha sua cabeça com verdades, com coisas genuínas, confiáveis. A palavra de Deus é a verdade. Encha sua mente com a verdade. Tudo que é respeitável, tudo que é honroso, que é moralmente correto e atraente, pense nessas coisas, nas coisas honrosas, não nas coisas vergonhosas, nas coisas que você tem que esconder, porque é muito feio, né? Pense em coisas respeitáveis, encha sua mente com isso, encha sua mente com as coisas justas, com as coisas corretas, não com as coisas erradas, não é?
com as coisas dignas, não com as coisas indignas. Encha sua mente com o que é puro e santo, não com o que é imoral, com o que é pervertido. Encha sua mente com tudo que é amável, admirável, agradável, não com ódio, não com rancor, não com amargura, não com raiva. Encha sua mente com coisas amáveis. Encha o seu pensamento do que tem boa fama, boa reputação, e não com coisas que têm má fama, má reputação. Afaste isso dos seus pensamentos, não é? Toda virtude, todo louvor devem ocupar os nossos pensamentos. Aqui no versículo 8, irmãos, Deus, através de Paulo, nos estimula a fazermos a nossa parte. Seja isso que ocupe o vosso pensamento, é o que Paulo diz. Vocês têm que pensar nisso. Nós temos que buscar, direcionar os nossos pensamentos, cortar as coisas erradas lá na raiz. Falar, não quero pensar nisso não. Isso não agrada a Deus. E aí eu volto para o ponto número 2. Deus, eu não estou dando conta não. Eu estou pensando nisso o tempo todo. Me ajuda a não pensar nisso. Isso não agrada o Senhor. Precisamos de ajuda, mas precisamos de decisão também. Precisamos decidir o que queremos e o que não queremos. Eu quero agradar a Deus ou eu quero desagradar a Deus? Eu quero pensar nas coisas que o agradam ou nas coisas que o ofendem? Essa é a nossa tarefa. Pensar nas coisas que agradam a Deus e buscar de Deus isso. E aí então, quando rejeitamos a ansiedade, falamos não, não e não, lançando a ansiedade no altar do Senhor em oração, clamando pelo agir de Deus em nossas vidas, quando buscamos na força de Deus disciplinar nossa mente, não, isso aqui eu não quero pensar, não posso pensar nisso, Senhor, me ajuda, me livra disso, Senhor. Algo maravilhoso acontece, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andem ansiosos, orem. Sabe o que vai acontecer? A paz de Deus vai ser derramada em seu coração. A paz de Deus que é incompreensível. A paz de Deus passa a reinar, ou passará a reinar em nossos corações. Lá em Gálatas 5, Paulo diz que a paz é fruto do Espírito em nossa vida. Portanto, quem não tem o Espírito não pode desfrutar da paz de Deus, e muito menos da paz com Deus. A paz de Deus é vista aqui como consequência de uma vida de oração. Então você busca a Deus, e Deus te abençoa com a paz dele. A paz, que diz o texto, excede todo o entendimento, a compreensão. As pessoas não conseguem entender como é que você deita e dorme com esse monte de problema. Jesus. Salmo 3 fala, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Davi estava sendo perseguido e ele dormia, o sono dos justos, porque o Senhor estava com ele. E o Senhor ainda está com aquele que nele crê. E essa promessa é para nós. A paz de Deus. Se você não tem desfrutado dessa paz, irmãos, estou falando da paz de Deus, não a paz com Deus. Toda pessoa que já se converteu tem a paz com Deus. Não é? Quer dizer, você se reconciliou com Deus, tem acesso a Deus, tem um perdão de pecados. Mas a paz de Deus é aquela paz que você desfruta no dia a dia, em meio às lutas, às dificuldades. Então, a paz de Deus é prometida. E as pessoas não conseguem entender, é incompreensível, principalmente aos perdidos, aos incrédulos. A paz de Deus é nosso refúgio e proteção. O versículo diz, e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, todo o entendimento, guardará. Sabe esse verbo? Esse verbo vem de uma origem militar. Esse verbo significa aquela sentinela, aquele soldado que fica vigiando. A paz de Deus vai te vigiar, porteiro, não é? Vai te vigiar, o vendedor. A paz de Deus vai te vigiar, jovem. Ela vai olhar, ela vai te observar, ela vai cuidar de você. A paz de Deus estará com você, se você buscar Deus,
Se você lançar a ansiedade no altar do Senhor, né? É refúgio e proteção. A paz de Deus é derramada não só numa parte da nossa vida, mas sobre todo o nosso ser. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus vai ser como um bálsamo, como um refrigério, como uma ducha fria no dia mais quente do ano. Vai ser um refrigério para o calor das suas dificuldades. Ela guardará a sua mente, o seu coração, todo o seu ser desfrutará da paz de Deus. Irmãos, por mais que busquemos a paz de Deus, a gente tem que reconhecer que sem o agir de Deus, sem a mão de Deus, nós nunca vamos encontrar a paz de Deus. Nós precisamos do agir de Deus em nós. A nossa tendência natural não é fazer paz, é fazer guerra. Não é? Marido e esposa sabem do que eu estou falando aqui, né? Irmãos sabem do que eu estou falando, não é? Irmãos de igreja sabem do que eu estou falando, colegas de trabalho, e assim vai, não é? A nossa tendência natural é ter discussões, é promover divisões, facções, que só nos leva para mais longe ainda da paz. Só Deus pode dar a paz que a gente precisa. Concluindo, peça forças a Deus, meu querido, minha querida. Peça forças a Deus para descansar seu coração nele. Nós vimos 3 conselhos. Não ande ansioso, não vive preocupado. Ore. Pense nas coisas que agradam a Deus. Então, em primeiro lugar, peça força a Deus para descansar seu coração nele. Você está passando por momentos de angústia, coloque, deposite no altar do Senhor, divida essa dificuldade com alguém que você confia, com algum irmão em Cristo. Orem juntos, orem de joelhos, jejuem, entendam que nós precisamos lutar em oração, clamar o agir de Deus. Segundo desafio, peça capacidade a Deus para pensar naquilo que o agrada. Você está lutando com pensamentos que não agradam a Deus, peça a Deus, ó Senhor, me ajuda a levar meus pensamentos para o Senhor, pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela sua palavra mais uma vez. Ó Deus, eu reconheço que temos vivido tempos de muita angústia, de muita ansiedade, Pai, de muita depressão, de muita preocupação. Temos sido muitas vezes atropelados com tantas coisas, Pai, e tiramos nossos olhos do Senhor às vezes, por um momento, e essas coisas nos arrastam, Deus, como uma onda, e nos levam, Deus, para lugares em que a gente nunca imaginou que chegaríamos um dia, Pai. Quero te pedir, tenha misericórdia, Pai, de nós, tenha misericórdia dessa igreja, Pai, tenha misericórdia de jovens, adolescentes, de adultos, até mesmo crianças, que são tão ansiosos, Pai, que estão vivendo talvez uma depressão suave ou profunda. Tenha misericórdia, Senhor, dê-nos força, Senhor, para olharmos para o Senhor, para confiarmos, Deus, que o Senhor pode nos livrar. E a Tua palavra diz, Deus, que se nós depositarmos as nossas orações no Senhor, a paz do Senhor virá sobre nós. É uma promessa, Senhor. Então eu quero te pedir, Senhor, olha para esse pedido nessa noite, Deus. Derrama a Tua paz sobre essa igreja, Deus, sobre essas vidas, sobre outras vidas que não estão aqui hoje, Pai, que precisam da Tua paz. Ajuda-nos, Deus, a direcionarmos nossos pensamentos para as coisas que Te agradam, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Amém. Olha, nós temos um cafezinho, tá? Conversa com os nossos amigos, visitantes, dê um abraço no seu irmão. Boa semana, Deus te abençoe.